Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje vamos fazer a análise aqui do IBOV, né? Do índice Ibovespa. Vamos verificar para onde que ele vai traçar os nossos suportes, nossas resistências, baseado em perfil de volume e regiões que estão tendo os maiores toques, né? Basicamente falando, deixa eu tirar esse... Vou marcar e deixar esse topo marcado aqui, que ele é importante. Basicamente falando, vamos fazer o quê? Tirar o zoom do gráfico. Isso é muito importante para a sua análise. E ver o que o mercado está fazendo. Você não precisa tirar tudo assim não, certo? Tira mais ou menos, o tanto assim, para ele ficar mais ou menos desse tamanho, as barras, já é o suficiente para você pegar períodos importantes. Vamos ver aqui o que ele está fazendo, certo? Então, baseado em regiões de travamento de preço, em lateralizações, a gente vê primeiro um topo importante aqui, certo? Que ele está fazendo o reteste. Como é que a gente faz esse traçamento do suporte e da resistência? Eu prefiro fazer da seguinte forma: eu olho aonde o preço está primeiro. Por exemplo, ele está aqui, ó. O preço está aqui. Tá vendo essa linhazinha azul aqui? Ó, o preço está aqui. Eu olho aonde ele está e traço o suporte e a resistência importante mais próxima possível a ele primeiro, para ver se ele já está em uma região de suporte ou resistência. E veja que ele está, que é um topo importante, que ele fez toda essa pernada de baixa, né? Então, isso aqui caracteriza um movimento de espelhamento, né? Até então, digamos assim, sem esses dois candles, obviamente, mas ainda caracteriza ou caracterizou um movimento de espelhamento. Então, isso é importante. Beleza? Vamos agora fazer o traçamento das regiões também que são importantes, que estão mais distantes do preço. O que a gente imagina? Se o preço vier para cima, se ele bater aqui e vier para cima, aonde que ele vai travar? Onde é que ele pode travar? Pode travar neste topo, que foi onde ele começou a cair. Se o preço vier para baixo, para onde que ele pode fazer o travamento? Ele pode fazer o travamento aqui. Por que nessa região? Perceba que nesta região temos travamentos aqui, aqui, aqui. Temos travamentos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do lado, tá vendo? Travamentos aqui, travamentos aqui, travamentos aqui, travamentos aqui. Então, é uma região em que o preço ele bate, né, e tenta passar, ou ele briga muito ali. Pegar a linha, fazer este traçamento aqui. São regiões, certo? Então, não precisa ser exatamente no mesmo local. Você pode até traçar mais de uma linha. Eu gosto às vezes de traçar aqui. Eu traço essa que foi esse topo. E aqui eu vejo também que tem muitos toques ou uma região em que ele trava e tenta buscar. Então, eu percebo toda essa região aqui como uma região de travamento, né? Vamos tirar as linhas agora. E você vai fazendo isso. Isso aqui é importante para você entender. Eu gosto de traçar aqui também, ó. Aqui mais ou menos, por conta dessa região. Aqui ele enroscou, aqui também, certo? Então, vou traçar essa região aqui também, uma região de travamento de preço. E agora, não precisa traçar tantos, a não ser que você queira, né? Mas não precisa traçar tantos porque o preço ainda está bem longe dessas outras regiões aqui. Quando ele estiver mais próximo, você pode traçar esse topo aqui importante, que coincide aqui também, ó, com esse fundo, certo? Aqui também, assim, ó. Então essa região aqui é uma região importante para o travamento do preço, certo? Aqui também é importante. Aí você pode fazer os traçamentos, mas agora não é necessário por conta da distância, certo? Então regiões de enrosco de preço, aqui é importante, uma região de lateralização. Aqui, ó, perceba que é uma região de lateralização, certo? E aqui também, a gente já viu que também é uma região de lateralização. Deixa eu até mudar a cor aqui, colocar o azul aqui, ó. Bom, perfeito. Basicamente, são essas regiões. Vou fazer até melhor. Vou subir um pouco aqui, porque
para mim essa região toda aqui serve de lateralização. E isso aqui são 5.000, 6.000 pontos, 2, 3 candles, 1 candle às vezes, certo? 1 candle e meio às vezes para a movimentação do Ibov, é pouco. Não é tão extenso assim, parece que é tão extenso, mas não é. O que a gente está vendo? Estamos vendo o Ibov fazendo a leitura dos candles agora, batendo nesse topo, fez essa puxada para queda, tentou romper aqui, essa região não conseguiu, encontrou compradores aqui e aqui já tinha encontrado compradores, e agora ele veio fazer esse pequeno trap, digamos assim, nesse topinho, né? Nessa regiãozinha aqui, ó. Chegou bem perto, não chegou a violar tanto, assim, com tanta efetividade, né? Pode ser que se você colocar um pouco mais embaixo a marcação, ele tenha violado um pouquinho aqui. Tem gente que marca nos candles, onde pega mais, ou na linha, não importa. O que importa é fazer a leitura do candle. Perceba que foi um candle comprador em algum momento e logo foi refugado, né? Logo ele ficou bem curto aqui a amplitude do seu fechamento com a sua abertura, fechando mais próximo da mínima possível. Ele aciona a entrada nesse candle seguinte, ou seja, existem vendedores aqui defendendo essa região, certo? Existem vendedores e eles empurram o preço para baixo. Eventualmente o preço vai ter um travamento aqui no 124 mil ou 125 mil. Passando dessa região de forma efetiva, se ele não ficar brigando muito, ele vai vir testar aqui os 123 mil e os 118, né, que vão ser regiões de suporte e resistência. Só que isso aqui são regiões de suporte e resistência baseado em lateralização. Então, se ele entrar aqui, né, se ele romper e entrar aqui dentro, ele vai ter um enrosco, pode ter um enrosco maior aqui dentro, ficando alguns dias aqui e travando o movimento para aí sim tomar alguma decisão, né, fazer alguma coisa, porque isso aqui é um nó de volume grande, fazendo alguma coisa para ele ir para cima, aí ele vai para cima, ou ele vai para baixo, testar aqui a região dos 114 mil, que é lá embaixo, rompendo essa região aqui, né, ele vem testar aqui os 114 mil. Então, por enquanto, o viés é vendedor, ele ainda está suportando aqui nesse topo, já está aqui tendo esse suporte, né, que virou resistência, aqui, ó, certo? Então, essa é uma região importante. Esses candles aqui, eles foram importantes também para fazer com que o preço ele venha pelo menos até aqui, ó. Então, temos um alvo bem curto, bem próximo, no 124 mil ou 124.200, falando agora de intraday, mas o preço ele está vindo para queda para enroscar nesta região aqui, beleza? Que é a região dos 124 mil e 117, 120 mil. No gráfico semanal, aí é que está o problema, certo? Ó, no gráfico semanal, perceba que justamente esse candle, este candle, ele deixa toda essa vela superior, né? Após ele bater nessa região, o mercado ele começou a ser vendedor. Os compradores tentaram jogar o preço para cima várias vezes, vários dias da semana. Por isso que ele fez essas velas aqui. Por isso que ele fez essas velas. Nesse candle, ele foi até lá embaixo, testou a abertura dessa barra. Entrou os compradores, porque esse movimento ele foi forte, tentando jogar o preço para cima, e logo no candle seguinte ele devolveu tudo, ou seja, os vendedores estão com força nesse movimento aqui, certo? Violaram a abertura e a mínima também dessa barra, tentaram jogar o preço para cima, e perceba que os vendedores mais uma vez entram muito forte, porque isso é um gráfico semanal, deixando toda essa vela no gráfico semanal. O que que vai acontecer aqui? O que que pode acontecer aqui?
Perdendo esta mínima, todos os compradores que compraram aqui e compraram aqui nesse candle também, né, que eventualmente os que não já foram estopados, que colocaram stop mais longe, isso falando com relação aos ativos de uma forma geral do Ibov, né, ou por exemplo ao mini índice, né, o Ibov ele fez essa movimentação e em alguns dias as ações subiram. Então muita gente efetuou compras dessas ações. Quem não saiu, quem não fez trades mais rápido, ou quem está segurando os trades, precisa ficar atento, porque ele perdendo essa região, ele tende a devolver, a vir aqui com uma força expressiva, porque ele deixou uma vela extensa aqui. Ele deixou mostrando aqui, ó, que tem muitos vendedores, né? Então, e que os vendedores ainda estão com força, porque depois de cair tudo isso aqui, 3 semanas de queda, eles tentaram fazer uma semana de alta. De uma certa forma, os compradores entraram com uma força aqui, porque o candle ele fechou lá em cima, tá vendo? Ele era muito vendedor e fechou lá em cima. E logo na semana seguinte, nas 2 semanas seguintes, são candles muito fortes. Esse aqui ele fechou quase próximo ao meio ou à mínima do candle, mas ele fez a violação, então mostrou força. E os compradores mostraram força também, mas só que não tanta força assim como os vendedores, justamente por isso deixou essa vela toda. Então o próximo candle rompendo essa mínima e essa outra mínima, essa mínima daqui também, desculpa, essa não, essa daqui e essa daqui, vai fazer com que ele tenha uma força expressiva e possa vir aqui para baixo, de uma forma mais violenta, certo? Tem uma chance, né, isso a gente precisa levar em consideração, dele fazer esse candle assim, e logo em seguida entrar os compradores e fazer com que ele fique uma sombra, né? Assim, mais ou menos. Então, essa região aqui é uma região que pode sim ter um candle explosivo e que pode sim também entrar os compradores, porque entraram compradores aqui, ó, fazendo com que fique uma vela. Então, é uma região interessante para se pensar em trades, no caso dos ativos que estão dando venda, das ações que estão dando venda, é interessante pensar realmente nessas vendas ou em entradas que sejam mais curtas, não ficar segurando tanto o preço, porque ele pode ter os travamentos e aí as ações fazerem alguns dias de alta, alguma coisa assim, dependendo de como você faz a sua movimentação de stop ou de alvo, você pode até não ficar no positivo, né? Não realizar a venda de uma forma muito efetiva e acabar tendo até segurando posições e tendo até um prejuízozinho, porque aqui, se ele bater nessa região e dependendo da forma como ele venha, ele pode logo em seguida deixar um pavio e voltar aqui para dentro, né? Ou ele pode fazer o travamento aqui. Então a gente não pode ficar esperando ou contando com a sorte. É fazer o trade, bateu mais ou menos nessa região. Se isso acontecer, liquida os trades ou então coloca no 0 a 0 ou faz parcial, algo dessa forma. Aí vai depender do gerenciamento de cada um. Beleza? Vamos olhar aqui o mini índice também. Vamos ver o mini dólar, né? Olhando o mini dólar, como sempre. Deixa eu remover esses desenhos. Mini dólar travado na região dos R$5 e R$5,80, né? Travado nessa região dos R$5 e R$5,80. Já fez alguns fundos aqui. Opa, já fez alguns fundos aqui. Aqui, ó, regiões importantes. Aqui também chegou bem perto. Aqui também. Aqui ele veio testar, né? E agora ele está fazendo esse candle vendedor, esse candle expressivo de venda. Perceba que aqui ele não fez, ele bateu e subiu. Aqui ele deixou muita indecisão, mas entrou comprador, um candle que entra comprador e subiu também. E aqui agora ele fez este movimento, certo? Então, para o dólar, para o mini dólar, né, no caso, vemos ainda um possível dia de baixa, né? Temos ainda um possível dia
em que ele pode ficar enroscando nessa região dos R$ 5. Então pode fazer violações, então é uma região importante, essa região aqui, e é uma região perigosa, então precisamos ficar atento, porque isso daqui também pode fazer com que empurre, se tiver uma entrada grande de compradores, fazer com que empurre o mini índice mais para cima, e faça com que a movimentação do Ibov lá também ela volte lá para aquela região que a gente estava imaginando, né? Já o mini índice, risquei aqui sem querer. Já o mini índice, a gente vê uma movimentação bem parecida com o Ibov, né? Justamente porque é uma expectativa futura, mas o mini índice aqui ele tende a fazer, na minha opinião, uma movimentação na frente, né, do Ibov, já que é uma expectativa futura das pessoas. Então precisamos ficar atento aí a entrar nessa região, como eu falei, e a voltar ou a fazer isso daqui, né? Para ele fazer esse segundo passo aqui talvez demore um pouco mais, e esse aqui talvez seja mais rápido, ou então ele vai enroscar aqui para depois ir para o segundo passo, na minha opinião. E isso levando em conta também a movimentação do dólar, se ele não perder essa região importante dos 5, que já vem há algum tempo batendo ali, né? Então a gente precisa ficar atento a esses dois movimentos aí do mini índice e do mini dólar, porque vai definir as entradas que a gente pode fazer nas ações ou não. Obviamente, precisamos ficar de olho também nas ações que têm uma força relativa grande, porque justamente tendo esse movimento de travamento aqui, se realmente acontecer, os ativos que estão com maiores força relativa, eles vão cair bem pouco. E aí sim, se o mini índice fizer isso e voltar aqui para dentro, vindo buscar essa região novamente, os outros ativos que estão com a força relativa boa vão fazer movimentações maiores ainda. Então, por enquanto, para a próxima semana, temos um viés, de forma resumida, vendedor para o mini índice e para o Ibov, e temos um viés também vendedor para o dólar, né? Apesar de estar em um suporte importante, que é a região aqui dos R$ 5. Mas temos um viés vendedor aqui. Não tão um viés vendedor, mas sim um viés de atenção. Precisamos ter um viés aqui de atenção nessa região, porque ele aqui nessa região ele faz movimentos erráticos, ele faz movimentos que deixa muita vela, ou movimentos de violação, e aí vem para alta expressiva, tá vendo? Faz uma queda expressiva e depois vem para alta expressiva. Isso aqui pode ser sim um pivô, por exemplo, pode fazer 1, 2, 3 aqui e ir para alta, né? Então é uma região importante, uma região de atenção, mas por enquanto para o dólar tem um pequeno viés vendedor e não dá para fazer vendas aqui, no intraday vai dar para fazer vendas, mas é uma região para ficar de olho. Na minha opinião, quando acontece isso, indecisões na região, é uma região de não fazer nada, e sim ficar só observando. Quem opera na ponta da venda, nos ativos, vão ter muitos ativos dando venda aí, então para o mini índice é uma região sim de venda, mas na minha opinião com alvos mais curtos ou entradas e saídas mais rápidas, né? Ou colocar no 0 a 0 de forma mais rápida. Não ficar segurando tanto, porque ainda está uma região muito indecisa. Então, na indecisão, melhor não fazer nada, esperar a concretização desses movimentos aqui, ou fazer isso e aqui vir para o número 2 que a gente tinha traçado. Esperar essas movimentações para aí sim tomar, né, definir a tendência em si e aí tomar uma posição. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou.